Olha, a política em Santa Rita, na Paraíba, pegou fogo. E o estopim foi uma denúncia de intimidação feita, veja só, em plena sessão da Câmara de Vereadores. A gente vai entender agora o que está por trás dessa história toda, com base na excelente apuração do jornalista Roberto Tomé, do portal Informa Paraíba. Tem um ditado popular que a própria reportagem traz e que, olha, resume tudo perfeitamente. Quando o caldo entorna, a panela faz barulho. Pois é, em Santa Rita a panela não só fez barulho, ela explodiu. A frase é perfeita para descrever esse momento em que uma tensão política que já vinha crescendo simplesmente transbordou. E o palco dessa explosão não podia ser mais simbólico, né? Aconteceu tudo ali, na Câmara de Vereadores. Foi durante uma sessão que essa acusação gravíssima veio à tona e acendeu de vez o pavio do conflito. O centro de toda essa polêmica é o presidente da Câmara, Epitácio Vitorino. Ele foi para a tribuna e não mediu palavras para fazer uma denúncia muito séria, uma suposta tentativa de intimidação que, segundo ele, está ligada diretamente ao trabalho dele de fiscalizar o governo municipal. Tá, mas o que exatamente aconteceu para levar a uma denúncia desse tamanho? Vamos agora para o centro da questão, para o confronto que, na visão do vereador, foi a gota d'água. A cena não acontece num gabinete político, mas sim em um lugar privado, o comércio da família do vereador Vitorino. Um lugar que deveria ser só de trabalho, mas que acabou virando palco de um suposto ato de pressão política. E quem teria ido até esse comércio? De acordo com a denúncia, um policial militar, identificado como Cabo Wendel. A presença de um agente de segurança nesse tipo de contexto, por si só, já é algo que chama bastante atenção, né? E é aqui que a história vira uma crise política de vez. Esse policial é casado com a secretária de Educação do município. Como a reportagem aponta, essa ligação familiar dá um peso político gigantesco para a denúncia, porque conecta o ato diretamente à gestão da prefeitura. Bom, uma acusação desse calibre precisa de prova, certo? Então, a pergunta que todo mundo faz é: o que foi que ele apresentou para sustentar uma denúncia tão séria como essa? E a resposta veio em vídeo. O vereador Vitorino não só afirmou que tinha uma gravação, como apresentou. Segundo ele, esse vídeo registra o encontro e prova a tentativa de constrangê-lo de frear a atuação dele como fiscal do poder público. Mas por que essa tensão toda, afinal? Para a gente entender a raiz desse conflito, a gente precisa dar uma olhada no cenário político de Santa Rita, que, segundo a apuração, já estava para lá de carregado. E esse gráfico aqui mostra essa divisão de um jeito muito claro. A eleição do Vitorino para a presidência da Câmara foi vencida, assim, no detalhe, 10 votos contra 9, a margem mais apertada possível. Isso já deixou montado desde o início um cenário de conflito, de uma disputa acirradíssima pelo poder. Lá na tribuna, o vereador deixou o posicionamento dele bem claro com essa declaração aqui. Uma declaração forte. Ele define o papel dele como uma obrigação, uma dívida com o povo, e manda o recado de que não vai ser intimidado. É uma defesa direta da inviolabilidade do mandato. E olha, esse caso vai muito além de uma briga política local, viu? Ele mexe com princípios fundamentais da nossa democracia, como a independência e a harmonia que devem existir entre o executivo e o legislativo. A primeira questão jurídica que salta aos olhos é a de um possível abuso de autoridade. Isso acontece quando um agente público usa sua posição não para servir a população, mas para coagir alguém, para obter alguma vantagem. E isso, claro, é uma violação gravíssima. E aqui a gente chega num ponto central, a interferência na atividade parlamentar. Esse conceito é fundamental porque ele protege a liberdade de quem foi eleito pelo povo. Qualquer tentativa de intimidar, de calar um vereador enquanto ele exerce sua função de fiscalizar, é um ataque direto a esse princípio. Então o ponto crucial é, se a denúncia for comprovada, as consequências podem ser bem sérias. A gente está falando de investigações formais pela Polícia Militar, pelo Ministério Público. Tudo isso para garantir algo que é a base de tudo, que um mandato que veio do voto popular possa ser exercido livremente, sem medo de retaliação. Como a própria reportagem aponta, essa história está longe de acabar. Na verdade, a denúncia parece que abriu um capítulo completamente novo na política da cidade. Usando a expressão da matéria, o que aconteceu foi que jogaram mais lenha na fogueira. O clima, que já não era dos mais calmos, ficou ainda mais instável. E agora todo mundo está de olho para ver qual vai ser o próximo passo dessa história. No final das contas, esse episódio em Santa Rita deixa uma reflexão que vai muito além dos personagens envolvidos. A grande pergunta que fica é, será que a gente está vendo só mais uma disputa política local ou estamos, na verdade, diante de um teste real para a saúde das nossas instituições democráticas?